Meus amigos do Vale do Ribeiro, estou recebendo com muito prazer o Dr. André Moreira, CRM 96971, para o nosso tradicional programa das terças-feiras, o Espaço da Saúde. Hoje, como sempre, muitos assuntos interessantes. O primeiro já vai mexer com todo mundo. Um pequeno adesivo para substituir exames laboratoriais. O que é isso, doutor? Muito bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez é um enorme prazer poder participar aqui do programa. E achei muito interessante essa matéria aqui de 6 de julho. Começou falando sobre o smartwatch, né? Que é um reloginho que já consegue fazer eletrocardiograma, consegue ver o batimento. Alguns especulam se daria para ver a pressão, mas ainda é muito cedo para chegar nisso. E agora eles dizem assim que o smartwatch foi uma evolução, mas eles querem fazer um adesivo com uma microagulhas para botar na pele, a pessoa não vai nem sentir. E esse adesivo vai fazer a leitura do colesterol, glicemia, lactato, que vai ser importante em muitos aspectos. Então, por exemplo, o controle da glicemia, o diabético, né? Então ele já vai lá, faz a leitura, ou de alguma forma vai ter a leitura desse chip, né? Ou desse pequeno leitor que vai ficar em contato com a pele. E aí já vai monitorar a glicemia para evitar idas aos hospitais. E uma coisa muito interessante que eles também pensaram é no caso dos atletas. Porque, por exemplo, o atleta vai treinar e ele muitas vezes não sabe se ele está indo além do limite que deveria ir, que é o limiar do lactato, né? Ou limiar anaeróbico, que é a hora que começa o metabolismo anaeróbico. E aí esse aparelho, esse leitor também daria essa noção. Então, quer dizer, seria bom para o diabético, bom para avaliar o risco cardiovascular, que, por exemplo, ele monitoraria o colesterol. E uma coisa interessante que eles falaram também nesse trabalho é o monitoramento em tempo real. Se almoçou, comeu uma feijoada, vamos ver o colesterol quanto é que está. Aí vai lá, deu 220, até que não subiu muito, feijoada estava light. Isso aí é o professor Joseph Wang, PhD, professor de nanoengenharia da Universidade da Califórnia dos Estados Unidos, que está indo atrás. Na verdade, os laboratórios de análise clínicas que vão sofrer com isso, né? É engraçado que a tecnologia cada vez mais vai concentrando na mão de poucos e vai virando uma coisa de massa. Então, vai ficando, na realidade, ruim para todo mundo, digamos assim, né? Então, quer dizer, nesse ponto vai ficar ruim para... Gera desemprego, né? Exatamente. Você compra um adesivozinho, não precisa mais ir ao laboratório fazer análise e fazer nada, né? É complicado, mas ao mesmo bom e ao mesmo tempo complicado. Outra questão interessante, que tem uma discriminação hoje, pessoa muito gorda, Sim. Pessoa baixinha e tal. E é interessante essa matéria, tamanho do corpo não é uma escolha e merece proteção legal. Como é que é isso? Sim, isso aqui eu trouxe mais assim para ilustrar, né? Que nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, começou uma onda de proteção, uma campanha anti-bullying, para falar de parar de zoar com os gordinhos, tirar sarro, né? Que a turma brinca, faz umas brincadeiras sem graça. E muitas vezes, como a própria obesidade está aumentando muito no mundo, né? Não só nos Estados Unidos, mas principalmente lá. Principalmente pelos fast foods da vida. E aí eles vieram com essa campanha de que não dá mais para tolerar esse tipo de situação. E foi também um pouco inspirada no Canadá, que o Canadá foi o primeiro a coibir essa discriminação com os gordinhos. E eles falam aqui, 40% dos americanos adultos e 18% das crianças têm sofrido discriminação de peso em ambientes de emprego, ou escola, ou de saúde, ou de relacionamento. Então, quer dizer, é uma situação que não é muito aceitável, né? Então a pessoa tem que ter consciência de que ninguém está doente porque quer ou está obeso porque quer. Então é uma situação que merece mais atenção. Outra questão aqui sobre aptidão cardiorrespiratória.
que é ligada ao risco de câncer, é isso? É, mais ou menos isso, mas é isso. Nós já trouxemos algumas pesquisas, alguns estudos, e eu já comentei aqui algumas vezes, de que, por exemplo, no câncer de mama, já falei especificamente sobre isso, a mulher que está em dia com a sua saúde, pratica atividade física, índice de massa corporal adequado, colesterol adequado, glicemia adequada, pressão adequada, ela morre menos do câncer de mama. Então, quer dizer, para isso a gente já sabia. Só que os suecos fizeram uma pesquisa com 178 mil homens, no caso. Foi meio discriminatório, faltaram as mulheres nesse estudo. Todos com índice de massa corporal em torno de 26, que é um índice de massa corporal normal. E eles foram avaliar a incidência de câncer ao longo de 9,6 anos. E eles viram que, ao longo desses anos, né, apareceram 499 câncer de colo, que é de intestino, né, 283 cânceres de pulmão e 1.918 cânceres de próstata. Desses 178 mil. E aí, qual foi a grande sacada deles com relação à atividade física? Eles viram que os pacientes que tinham uma aptidão cardiovascular melhor, ou seja, aquele que chega a correr numa esteira, por exemplo, aquele que tem uma marcha mais rápida, aquele que anda mais de 7.000 passos por dia. Então, quem tem uma capacidade cardiovascular melhor, morria menos por todas as causas de câncer, desses três principalmente, que foram os estudados. E que a incidência do câncer de pulmão foi também mais evidente naqueles que, ou melhor, a incidência foi menor, né, naqueles que tinham uma capacidade física maior. Então, mais uma vez, a atividade física mostrando uma relação direta entre a mortalidade e agora até mesmo a incidência do câncer. A importância que nós sempre falamos aqui, o doutor André sempre ressalta, de fazer atividade física, né? Sim, a gente sempre fala que fica até um pouco repetitivo, né? Quem escutar 4 programas... Né? Quem escutar 4 programas vai falar, mas está repetindo. Mas não tem jeito. Mas é o importante conscientizar as pessoas. Bom, agora tem um assunto que dominou aí o noticioso de televisão, de rádio, de jornal, tudo, o tal do aspartame, que vieram aí com declarações da OMS, que aspartame é um possível agente cancerígeno. Como é que é essa história, doutor? Então, um estudo aqui um pouco recente, publicado agora em 13 de julho, falando sobre isso, né, sobre a questão do aspartame e possível, porque eles não conseguem fazer uma relação direta entre usar o adoçante, por exemplo, e o câncer. Mas o que eles chegaram a uma conclusão é que seria uma dose bastante alta do aspartame para poder causar o câncer. Então, assim, eles mostram que existe uma relação, principalmente em câncer de fígado. Então, quer dizer, às vezes a pessoa lê a matéria e fala assim, são todos os cânceres. Não. Nesse caso aqui, o estudo percebeu mais o câncer de fígado. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas, de uma forma equivocada, já extrapolam isso para todos os tipos de câncer. E não é verdade. Então, quer dizer, uma coisa de cada vez. Então, eles viram que precisaria uma dose bem alta. Aqui 75 pacotes de adoçante para poder causar o câncer. Então... Ninguém come 75 pacotes. Não, ao longo da vida, por exemplo, um diabético que vai usar adoçante a vida inteira, talvez sim. Mas, então a questão é essa. Então, a princípio, está mais relacionada, existe mais evidência no câncer de fígado. Mas é aquela história também, né? Onde a fumaça... eu não sei se esse esse pouco estudo, de fogo. o senhor com experiência que tem, não sei esse estudo como é que foi feito, porque muita gente faz estudos com rato, e o rato é pequenininho, é claro que a reação é uma, e o ser humano é outra, né? Não, então, mas esse estudo aqui, a Organização das Nações Unidas
Então foi um estudo que foi fiscalizado, né, pela própria Organização Mundial da Saúde e o FDA também fiscalizou. Então foram vários órgãos em cima, né, com relação ao uso, né, do aspartame. Então não foi uma coisa assim muito ao acaso, né? Aqui eu não consigo achar o número de participantes agora no momento, mas o que importa é que realmente foram vários órgãos fiscalizadores. Então foi uma coisa bem assim. Mas também fala em quantidade muito grande, né? Isso. Então diz que pode, mas tem que ser uma quantidade gigantesca. Tá aí, os senhores vejam assuntos muito interessantes como sempre. Doutor André, semana que vem tem mais novidade para a gente. Microfones da 99 para suas considerações finais. Bom, eu sempre escuto, né, que o certo é você tomar o café amargo. Eu acho até bonito, eu tinha vontade de um dia conseguir tomar o café amargo, mas não consigo. Eu até lembro de um médico, né, conhecido, um senhor já. Aí ele até tinha um começo de diabetes e ele pôs açúcar no café, né? Aí os enfermeiros perguntaram, você vai pôr açúcar? Aí ele falou, não, eu prefiro botar açúcar porque o diabetes mata mais devagar que o câncer. Aí eu falei, nossa, esse daí é bem pragmático. Mas é isso, até semana que vem. Muito obrigado, doutor André Moreira, CRM 96971. Semana que vem está de volta.